E o Buda, que ganhou mais uma prova do líder, o cara realmente é bom no que ele faz, né? O cara foi lá, ganhou a prova do líder, escapou do paredão, garantiu mais 12 dias na casa. E ele tava muito feliz por ter garantido isso. Ele tava muito feliz porque agora, pelo menos por algum momento, ele vai poder fazer o que ele quiser naquele jogo. A Vanessa e a Yasmin nem se fala, né? Elas estão felizes porque agora elas vão conseguir mandar o Davi pro paredão e pelo menos se livrar dele. Pelo menos é o que eles acreditam que vai acontecer. Aí o Boninho ontem anunciou que ia ter uma trollada no Big Fone. E a trollada aconteceu. O homem atendeu 2 vezes o Big Fone. Não foi só uma não, foram 2 vezes o Big Fone. Deu a entender lá que ele estava imune, deu a entender que era uma coisa boa, deu uma mexida na casa, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que ele só disse que ia usar isso como uma ferramenta, pelo menos para dar uma blefada ali no jogo e se sair bem disso aí. E por falar no homem, a Isabelle também sentiu que ela tá começando a ficar deixada de lado, especialmente pelo Puxadinho, né? Eu acho que não foi por falta de aviso, não foi por falta de um toquezinho ali do Davi por causa disso. O cara realmente avisou pra ela que isso ia acontecer. E o problema da Isabelle, gente, é o fato da Isabelle ter essa indisposição pra jogar. Ela não quer jogar. Ela aparentemente não quer falar sobre jogo. Só que uma hora ela não vai ter como escapar e uma hora ela vai ter que falar sobre isso. Ela vai precisar tomar uma posição, ou senão ela vai acabar sendo engolida pelo jogo, vai acabar sendo engolida pelas jogadas deles e no final ela vai acabar se dando mal. No final ela vai acabar sendo isolada pela casa, pelas próprias circunstâncias que ela mesma está tentando evitar. Pelo menos ela tentou evitar essas circunstâncias com o Davi. E conseguiu algum sucesso com isso, porque afinal o Davi conseguiu ao menos se colocar numa posição melhor. Mas o fato é que ela sim está nessa posição complicada. O fato da Isabelle ainda não conseguir se posicionar vai começar a cobrar ela. Então vamos lá te contar como é que foi esses dias lá, essas 24 horas no BBB, a trollada que o Boninho deu pra eles. Vamos lá ver como tudo aconteceu. Lembra que a gente já tinha falado que o Buda venceu a prova do líder, né? Então logo depois que ele saiu lá, estava conversando no VIP, ele disse que estava ouvindo atrás da porta. Ele contou isso para Yasmin, contou isso para Vanessa, que o pessoal das fadas está desesperado. Ele falou que ouviu atrás da porta que as fadas estão desesperadas porque de alguma maneira elas vão cair no paredão. E aí ele contou com toda a alegria do mundo que agora eles sentiram que o negócio tá entrando. E aí, de fato, é o que a gente vai ver acontecer. Ele estava muito feliz por isso. A Yasmin também estava muito feliz. A Yasmin parece que agora tá achando que finalmente ela vai conseguir se vingar das pessoas. Só acho que ela tá indo pro lado errado se ela tá pensando isso. E aí lá no quarto das fadas, antes, aliás, da gente falar no quarto das fadas, só pra deixar um pouquinho claro, teve um momento lá no quarto dos gnomos que tava o Michel, tava lá a Fernanda, tava lá todos eles depois da prova do líder, se trocando e tal. E o Michel levou uma estalecada de 50 estalecas. E aí todo mundo já começou a olhar estranho pra ele por causa disso, né? E aí o Buda contou lá que ele tinha ouvido atrás da porta que as fadas estão desesperadas agora por causa do paredão. Aí lá no quarto das fadas, o Davi estava conversando com todos eles, o Davi
tava dizendo que ele e a Isabelle vão pro paredão. A Bia tava morrendo de medo de achar que ela ia pro paredão, mas ela não vai pro paredão. Aí a Bia continuou com isso, e a Isabelle meio que falou assim pra Bia: tu não viu ali na central do líder que tu só levou um único votinho? Você não vai surtar por causa disso, porque você não vai pro paredão, você não corre o risco de ir pro paredão. Aí o Davi cravou que os dois vão acabar indo no paredão, o Davi cravou que eles vão cair lá. Aí a Isabelle tava também dizendo pra lá que o povo da casa não tá falando com ela. Ela disse que sentiu que eles viraram a cara pra ela, que nem cumprimentar estão cumprimentando. Aí a Alane falou que ela sentiu uma coisa semelhante também, que parece que eles não estão querendo falar com eles. Aí depois a Bia e a Yasmin também estavam dizendo... Aliás, a Bia disse que a Vanessa e a Yasmin estavam falando normal com ela, mas a Isabelle estava dizendo que não, pelo menos com ela não estava falando. Aí a Isabelle estava falando para todos eles lá e parece que ela cometeu um crime, parece que ela tá ali errada em alguma situação, parece que as pessoas estão evitando lidar com ela, e é mais ou menos isso, gente. Parece que a Isabelle, ela precisa se posicionar, ela precisa colocar o que ela realmente tem de jogo para fora. E foi isso que ela conversou com o Davi ontem à noite. Aí ela estava falando que durante a prova do líder, as pessoas não conversavam ou interagiam com ela. Ela se sentia meio excluída disso naquele momento. Aí então o Davi estava conversando com todos eles lá, e aí disse que eles agora precisam combinar votos. Sim, o homem que disse que é um jogo sujo combinar votos, agora ele quer combinar votos para botar a Vanessa no paredão. Aí ele contou que ele pode ter 7 votos. Na conta dele, ele estava incluindo os votos da Isabelle e os votos da Bia para somar, além dos votos do Bila, da Plantana, a quem ele disse que jogariam juntos, de uma certa forma, mesmo não estando mais juntos. Ele mesmo fala, talvez a gente possa contar com eles, porque mesmo que os dois não estejam namorando, eles continuam se protegendo e estão lá fazendo um jogo semelhante. Aí o Davi propõe que eles façam esse jogo também, deles mirarem na Vanessa, deles votarem na Vanessa agora, porque é o momento de colocar a Vanessa no paredão. Aí a Alane estava dizendo para ele que ela não queria muito votar na Vanessa, mas agora ela tem um motivo para votar na Vanessa, porque a Vanessa gritou com ela, a Vanessa fez toda a confusão com ela. Aí a Bia disse que ela não vota na Vanessa, e a Isabelle também falou que ela não vota na Vanessa agora. Então, a gente tem que até colocar aí, né? O Davi colocou isso como sendo um jogo sujo, mas vocês sabem, não é jogo sujo combinar voto. Não é jogo sujo você fazer um jogo combinado para você se proteger. Como ele mesmo falou durante essa conversa ali, eles precisam se proteger. Tá na hora desse momento acontecer, porque o jogo tá afunilando. E isso não depende dele gostar ou não das pessoas lá. E ele falou isso, inclusive, para as meninas lá. Não adianta vocês ficarem aqui achando que a gente vai conseguir passar disso aqui sozinho, porque não vai, né? A conversa deles meio que pegou bastante fogo ali, porque ele estava dizendo isso, ele estava afirmando que agora eles precisam jogar juntos, porque senão quem é que vai se dar mal nessa história toda? Eles, porque afinal eles agora são em menor número na casa, porque a casa formou o grupão do lado dos gnomos, com o Puxadinho ali, o Bila também está envolvido naquele grupão, e o grupinho deles, que é basicamente as fadas, o Davi e a Isabelle. Ou eles se juntam agora, ou eles vão se dar mal. E eu acho que eles não querem se dar mal nesse jogo, pelo menos foi isso aí que o Davi meio que deixou claro, não quer se dar mal nesse jogo todo. Aí teve um outro momento que a Yasmin estava lá na cozinha do VIP e ela estava reclamando pro Buda que ela não gostou de uma atitude do Michel. A Yasmin disse que ela nunca consegue ir bem nas provas,
E sabe o que foi que aconteceu? Ela culpou o Michel por isso. Ela disse que o Michel tá roubando a sorte dela. Aí o Buda falou então para ela que essa não era uma prova de sorte, não era uma prova em que ela jogava no escuro, era uma prova de habilidade, que ela tinha que mirar na pontaria certa, que se ela quisesse ganhar aquela prova e tal. Ele vai muito nisso. E aí, a Yasmin disse que ela nem lembra como foi que ela fez a prova, porque nas 2 vezes que ela desceu aquele tobogã, aliás foram 3, porque ela foi para a final, ela fez de olhos fechados, então ela não lembra o que foi que ela fez, como foi que ela tirou aquele disco para chegar no resultado de 40 pontos que ela teve no começo. E aí ela reclamou, então, que foi o Michel que roubou a sorte dela, que o Michel ficava se esfregando nela, porque assim ele tirava a sorte dela. Aí a Yasmin falou, eu acredito nessas coisas, eu acredito que se a pessoa faz isso, então ele tá tirando a minha sorte. E aí ela falou que tava ficando irritada, porque ela tinha falado isso pro Michel, e o Michel continuava fazendo. E ela disse que então que ela vai continuar chateada com ele, se ele continuar insistindo nisso, porque ela acredita nessas coisas, que uma pessoa pode roubar a sorte da outra. É sério, a Yasmin acredita que uma pessoa pode roubar a sorte da outra, mas ela não acredita que ela precisa se focar mais nas provas, né? A Yasmin errou praticamente todas as provas que ela fez. Essa foi a primeira prova que ela chegou na final, porque ela foi lá no mais absurdo, na mais absurda sorte, para ela conseguir vencer alguma coisa, porque vocês sabem, né? Ela ainda tá ali muito, mas muito nesse coisa. Eu não consigo ver a Yasmin indo bem nessa prova, porque ela começa a rir, ela fica durante a prova ela não se foca, ela não presta atenção como é que a prova deve ser executada, ela não olha para os detalhes, ela não presta atenção. E aí, querer culpar o Michel porque ele tá tirando a sorte dela, pra mim isso aí só é uma reclamação de patricinha mesmo. O problema dela é ela se focar no que ela precisa fazer. E é o que ela não está fazendo. É isso que ela não está fazendo e ela não quer fazer, né? Aí teve um outro momento ali que estavam as fadas perto ali da cozinha e tava lá o Alegrete conversando com elas, com o Davi. E aí ele sugeriu para eles irem lá na academia porque ele precisava falar, ele precisava contar alguma coisa pro Davi. E aí quando eles foram para a academia, ele disse que já tá pegando ranço do Davi, de uma pessoa em específico. Sabem de que pessoa ele tá pegando ranço? Ele falou da Plantana. Porque o que foi que aconteceu? Eles estavam lá discutindo os votos na Vanessa, eles estavam discutindo essa estratégia. Aí a Plantana entrou e todo mundo calou a boca naquele momento. Aí a Plantana fez um comentário, mas que silêncio isso aqui. E aí ele não gostou da maneira como ela agiu nesse momento. Aí ele falou que a Plantana se mete em tudo, que ela atravessa, que ela quer ouvir as coisas, que ela quer agir desse jeito. Aí o Davi, inclusive, fala que a Plantana vai lá para buscar informações e que provavelmente ela descobre mais coisas através da Isabelle, que a Isabelle poderia contar alguma coisa para ela. E de fato, a Plantana tenta fazer isso. A Isabelle, obviamente, que não faz. A Isabelle, ela, apesar de ter motivos, ela não faz, né? Ela continua lá na dela, ela continua agindo na dela. Só que é por causa disso que ela tá se sentindo mal, é por causa disso que agora ela tá sentindo que ela precisa agir, porque senão ela vai começar a cair no paredão. E enquanto eles estavam lá conversando na academia, os buchadinhos estavam lá conversando, a Plantana conversando com eles, a Plantana lá falando algumas coisas, né? Inclusive, toda vez que eu vejo essa menina, eu tenho vontade de botar essa imagem aqui. Porque é isso que ela é, né? Ela é uma planta. É uma planta venenosa, é uma planta intrigueira, mas ela é uma planta. Mas, enfim, eles estavam lá conversando, eles estavam lá falando sobre essa situação toda. E aí, o Michel estava dizendo para eles que agora não dá para eles
agirem nesse jogo como se eles não tivessem um lado. Agora é o momento deles pegarem um lado. Aí o Michel falou que a Fernanda vai ter que decidir. Ou ela vai ficar do lado do Bila, ou ela vai jogar junto com o Bila, ou ela vai jogar junto com eles. Porque eles não querem um jogo duplo. Eles não querem que ela fique passando informações de estratégia que eles jogam para a menina. Porque aí o outro grupo vai descobrir e mela tudo. Ele deixou bastante claro que ele quer fazer isso. E a Raquel disse para ele não agir de maneira a parecer que eles estão pressionando a Fernanda a tomar essa atitude. Porque fica muito no ar ali que eles estão formando um grupão. E esse grupão pode ser útil para eles para colocar qualquer pessoa na internet. Aí a Plantana diz também que eles não podem contar com as meninas para nada. Que eles não podem contar que as meninas vão acabar fazendo o que eles querem. E que eles também precisam votar na estratégia deles. Começar a pensar do lado deles. Aí o Michel estava dizendo que agora ele sente que ele vai paredão. Ele falou que agora não tem como ele escapar desse paredão. E não dá porque já foram 50 dias de jogo e que ele vai mesmo para esse paredão. Ele falou isso para os puxadinhos aí. Ele falou isso também lá no quarto dos gnomos quando a Fernanda perguntou. E aí a Fernanda perguntou para ele se ele tem medo de ir pro paredão com o Davi. Ele disse que não tem medo de ir pro paredão com o Davi. E ele disse que também vai, não tem, que ele quer medir forças mesmo. Aí a Fernanda disse que você precisa confiar mais em você, porque afinal você vai pro paredão e você volta. Você é aquele tipo de pessoa que tem índole forte, você é aquele tipo de pessoa que o público gosta. Sim, a Fernanda falou basicamente que o Davi não tem caráter. A Fernanda basicamente disse que o Davi é uma pessoa ruim e que o Michel seria o oposto do Davi e aí o Michel conseguiria eliminar o Davi. Ela fala disso, nas entrelinhas ela tá dizendo isso pra gente. Aí a Pitel tava aconselhando ele a agir assim, seja lá o que for, diga que é coisa do Brasil, diga que você confia no Brasil, que você confia no julgamento que o Brasil tá dando pra gente. Aí a Fernanda também estava falando para ele que ele é boca de sacola por causa da história lá que ele contou do Bila. Ele contou na festa, né, que o Bila tinha revelado que o Rodriguinho contou para eles toda essa história. Ele contou isso para Vanessa, contou isso para Yasmin. A Vanessa e a Yasmin prometeram que não iam contar isso pro Buda, mas de alguma forma o Buda já estava sabendo. E por causa disso, ele já começou a agir de uma maneira diferente com o Michel. E o Michel disse que ele próprio ia procurar o Buda para esclarecer a situação, para que não fique esse mal entendido. Foi o que ele deixou, que ele disse, que ele quer fazer, né? Que fica aquela situação chata que ele mesmo falou. A Fernanda chamou ele de boca de sacola. E aí é chato, viu? É chato. E numa dessas, gente, sabe o que vai acontecer? Ele também lembrou, aliás, que ele descobriu que o Buda não ia indicar o Davi através da Yasmin. Foi a Yasmin que contou pra ele. Ele lembrou que tinha sido a Yasmin, só que ele se confundiu e acabou jogando em cima do Bila. Então ele também admitiu nessa conversa lá do quarto que sim, ele estava ele estava errado com relação ao que ele estava dizendo lá do Bila. Não foi o Bila que passou essa informação, não foi o Bila que repassou essa informação do Buda de que o Davi ia pro paredão. Quem repassou essa informação foi ele, foi a Yasmin, e ele levou isso adiante. Que bom que pelo menos ele reconheceu isso, né? Porque senão ia ser muito injusto ele continuar falando algo que outra pessoa não fez. Aí teve algumas outras conversas importantes aí. Teve uma lá que as fadas estavam todas reunidas perto ali da academia. Aí a Beatriz disse que o Big Fone ia tocar.
que provavelmente esse final de semana teria essa novidade. Aí o Davi também estava falando para eles que não dá mais para eles pensarem neles mesmos, não dá para pensar só na emoção, que já falta 1 mês e meio para acabar o programa e que agora o jogo começou a afunilar. Aí o Matheus disse que agora vai começar o modo turbo, que agora as coisas vão andar mesmo, que não tem mais para onde eles escaparem. Aí a Bia, no meio dessa conversa, disse que agora o Big Fone vai tocar e que provavelmente é para mandar uma pessoa direto pro paredão, porque os 2 Big Fones que já tocaram nessa temporada foram Big Fones bons. Então agora vai ser a hora de vir uma coisa ruim. Aí a Isabelle também estava lá conversando sobre jogo. Pela primeira vez a Isabelle estava falando sobre jogo, né? A Isabelle, que não gosta muito de falar disso. E ela falou então que ela acha que o poder Coringa vai ser alguma coisa diferente. Não vai ser uma imunidade, porque já foi uma imunidade. Não vai ser uma indicação, porque já foi também uma indicação. E aí ela acha que vai ser alguma coisa ali para trocar de lugar, alguma coisa nesse sentido. E aí o Davi fez uma pergunta que para mim foi muito interessante. Ele falou assim: a gente pode contar um com o outro aqui? A gente pode jogar junto? Não falou jogar junto, mas ele perguntou se eles podem jogar junto, se eles podem contar um com o outro. Foi nesse momento que a Isabelle falou que ela precisava conversar com o Davi e que o negócio deles era entre eles, era coisas que ela e ele apenas compartilhavam. E aí todo mundo saiu de perto dela, todo mundo deixou os 2 conversando sozinho ali e eles foram conversar. O Davi disse que agora o jogo tá afunilando. Ele disse para Isabelle que o BBB 24 é um jogo de comprometimento. Aí ele conta: você não votaria no Michel, você não votaria na Raquel, você não votaria na Giovana agora. Aí ela até disse que sim, talvez eu vote, mas só quando a coisa afunilar, mais lá na frente. O Davi quis dizer para Isabelle que agora ela não tem como achar que não vai conseguir escapar dessa situação. Ela vai ter que votar, ela vai ser obrigada pela situação a votar. Então não tem para onde ela escapar, e ele deixou isso claro. E ele ainda lembrou que o Michel já votou nela. Ele lembrou que o Michel, quando agiu de má fé com ela, dizendo que ele não votou na Vanessa, mas votou nela, dizendo que tinha esquecido. Aí ele fala da outra dinâmica lá do Big Fone também, que ele dividiu a casa em 2 grupos. Eu acho que vocês lembram muito bem disso aí. Eu já falei isso aqui no canal, inclusive. Aí ele também continua afirmando que agora não tem jeito. Ela vai ter que se comprometer, ela vai ter que agir, ela não pode mais ficar nessa coisa de não querer falar de jogo. Ela tinha dito que isso era uma conversa muito atípica para ela, mas que agora ela vai ter que agir. Aí o Davi lembrou que o anjo, o líder, o poder Coringa, o Big Fone, são as armas que eles têm no jogo, que isso cai praticamente toda semana, que eles precisam pegar essas armas e usar essas armas a favor deles. E aí a Isabelle falou que ela não precisa fazer estratégias de jogo, porque, segundo ela, o Brasil já conhece, o Brasil já sabe o jeito dela. Ela disse que ainda tem uma variedade de pessoas que ela pode votar antes de votar no Michel, na Plantana, na Raquel. Então, assim, a Isabelle, ela age de um jeito a ela própria não se colocar nessa posição de jogo. Ela própria não quer fazer essa posição de jogo. Ela própria tá lá se colocando nessa situação sem necessidade. Ela própria faz isso, gente. Eu acho que isso é um comportamento muito de planta, você não querer agir da maneira que você precisa. Porque o jogo pede esse comprometimento, o jogo pede isso. E agora a Isabelle falando dessa variedade aí, ela tá dizendo que ela joga muito com o coração e que ela vai agir desse jeito até onde for possível. Isso acaba sendo muito ruim para ela. E não adianta que ela achar que ela vai conseguir
escapar das coisas desse jeito, porque não vai. Ela vai cair de novo no paredão esse final de semana. Ela vai cair lá porque uma das coisas que o Buda fez foi justamente definir isso. Quando ele estava no quarto do líder, em paralelo a toda essa conversa aí que eles estavam tendo, o que o Buda decidiu? Que o paredão dele vai ser o Michel, o Davi e a Isabelle. Ele quer colocar os três. E ela ainda acha que esse jogo aí é algo que ela não pode, que ela não vai se comprometer. Ela precisa se comprometer, porque senão ela vai acabar se dando mal, porque senão ela vai acabar saindo, vai acabar perdendo a posição dela aí dentro. E aí, ela até pergunta assim, o Davi até pergunta para ela se tiver alguma probabilidade dela se defender, se ela vai abrir mão de se defender. Ela disse que não abriria a mão, mas que o Brasil já conhece o jeitinho dela, tudo. Aí ela também estava falando, o meu anjo você pode contar, se eu ganhar o anjo eu vou te imunizar, porque eu sei que você está em perigo. Aí ela pergunta pro Davi se o Davi coloca ela também como essa prioridade. O Davi fala que ela é uma prioridade acima de todos os outros, acima lá das fadas, inclusive, e que se ele ganhar o anjo, ele também vai dar a imunidade para Isabelle, para protegê-la do paredão. Aí a Isabelle depois estava falando pro Davi que as fadas até gostam dele, mas as fadas não colocam ele no pódio delas. Ela estava dizendo que eles são o pódio deles mesmos. O Matheus coloca a Bia e a Alane no pódio dele. A Alane coloca a Bia e o Matheus no dela. E a Bia coloca a Alane e o Matheus no dela. Aí ele até falou que eles se priorizam e os dois ficam de fora nisso. Do mesmo jeito que ele também falou que os puxadinhos são a prioridade de cada um. A Raquel é a prioridade do Michel, a Giovana é a prioridade do Michel, todo esse intricado aí de coisas. Então ela aconselhou ele e disse para ele que ela continua sendo a prioridade dele, que ele continua colocando ela como o pódio dele e que ele vai sim estar muito, mas muito acima de todos os outros. Que se ele precisar escolher entre as fadas e ela, ele vai priorizar ela. Aí depois ele falou de outros momentos do jogo. Ele lembra que a Fernanda deu desprezo para ele na dinâmica do Sincerão, mas que a Fernanda esqueceu que foi ele que decidiu junto com a Vanessa que ele ia ficar com a carta, que eles iam, aliás, estragar a carta do Matheus justamente para a Fernanda continuar com a carta da família dela. E ela esqueceu desse favor que ele fez. Aí ele mesmo fala, eles falam muito, a conversa deles foi muito longa, falando sobre jogo. A conversa deles foi andando muito para esse sentido, mas ele concluiu ele concluiu no meio disso tudo que o Buda vai mandar a Isabelle de novo pro paredão, talvez não de maneira direta, mas que ele vai mandar a Isabelle. E ele também disse que eles precisam se unir nesse momento, porque senão o que vai acontecer? Eles vão ser engolidos pelo jogo e eles vão acabar se dando mal nesse jogo. Aí também, lá na academia, em paralelo a toda essa conversa, estava lá o Buda. E ele estava definindo quais são os alvos que ele tem. Aí ele falou, num primeiro momento, que os alvos dele são Michel, o Davi, e que ele estava em dúvida entre a Isabelle, a Fernanda e a Alane. Aí a Lady, que estava lá, até falou para ele, mas como assim a Alane? O que foi que a Alane fez para você? Aí ele disse que foi o jeito que ela o tratou na festa. Aí a Lady jogou logo para ele, não, você tem que colocar a mira nas pessoas que se ganhassem um líder, colocariam você direto lá. E aí ela convenceu ele a colocar a Fernanda. Aí ele já disse que os alvos dele agora são Michel, o Davi, a Isabelle e a Fernanda. É o que a gente vai ver hoje lá na mira do líder hoje à noite. Aí depois estava lá ele conversando com os puxadinhos, puxando toda essa história lá, de que o Buda descobriu como foi que essa informação chegou lá para ele, de que as coisas que eu já falei para vocês.
a informação de que estava vazando as conversas, aquela informação lá do Bill e tal. Não vou falar um pouco disso aqui. Agora, teve um momento que eles estavam ali falando com a Vanessa, e aí a Vanessa tava falando para eles que ela vai ficar muito aliviada se uma pessoa com 4 letras no nome for eliminada do jogo. Ela tá com muito ranço do Davi e ela vai partir mesmo. Ela tá doida pra eliminar o Davi, ela quer porque quer eliminar o Davi. Aí depois o Michel também tava falando lá pra eles que o Buda tá tentando quebrar o Puxadinho, que o Buda tá tentando destruí-los, que o Buda tá tentando separá-los. E aí ele até falou, todo mundo podia ter ganho esse líder, menos o Buda, porque agora ele vai partir pra cima da gente. E vai, né? Vocês sabem que vai. Vocês sabem que vai acontecer. Aí essa história foi avançando aí de manhã, foi avançando durante a madrugada, e teve mais uma conversa que acabou sendo interessante, que foi essa conversa entre o Davi e a Alane. Nessa conversa entre o Davi e a Alane, ele revelou que se ele for pro paredão e tiver um contragolpe, ele não vai mais puxar a Vanessa, ele vai puxar a Yasmin. Pelo que ele deu a entender, ele prefere que a Vanessa vá pro paredão pelos votos da casa e ele puxa a Yasmin e as duas no mesmo paredão. E aí ele diz que ele quer levar a Yasmin justamente por causa da atitude dela de prejudicar o coletivo e tentar levar a casa pro tá com nada. A Alane também falou que isso é uma hipocrisia da parte dela. Aí a Alane também disse que o Bila estava reclamando que só ele estava limpando a casa, que o Davi era o único que fazia isso. Aí a própria Alane falou pro Bila que não tem isso, que não tem disso, que ele simplesmente pode pegar e limpar a casa em outro horário. Que isso é ele que tá criando assim, que todo mundo ali dentro pode se revezar na limpeza, que todo mundo ali pode limpar a casa sem precisar perguntar nada pra ninguém, né? Aí ela continuou dizendo que o Davi limpa de madrugada, mas ao longo do dia a casa suja e ninguém quer limpar, né? Então, obviamente, pode limpar, não tem essa. Aí hoje de manhã, todo mundo acordou relativamente cedo, a Leide acordou cedo, Davi acordou cedo, todo mundo tava ali, obviamente estavam dentro da casa e tal. E aí o Davi atendeu o Big Fone. Ele tava lá fora na hora que o Big Fone tocou. Na hora que o Big Fone tocou, praticamente a casa estava dormindo, grande parte da casa, e tinha poucas pessoas lá fora. Aí o Big Fone tocou, Davi atendeu e descobriu que era uma trollagem. Ele descobriu que não tinha mais, que não era nada importante. Aí a Leide apareceu com aquele jeito dela que vocês sabem. O Davi, depois que ouviu aquele toque do Big Fone acabar, ele ainda ficou segurando o Big Fone por alguns segundos. E aí a Leide com esta cara aqui achando que era alguma coisa importante. Ele fez toda uma encenação para dar a entender que ele tinha ouvido alguma mensagem. Aí a Leide, só pode ser coisa séria, porque o Davi tá desse jeito. Aí depois o Davi tava rindo. E aí ela levou essa informação de que tinha alguma coisa ali. Ela quis saber, a Leide foi perguntar pro Davi o que tinha saído nesse Big Fone. Aí o Davi disse que ele não podia falar nada sobre o que tinha acontecido. Aí depois, ele mesmo, em outro momento, ele confessou pra Alane, acho que foi pra Alane, que o Big Fone não era nada, era só uma trollagem. Mas que ele fez toda aquela encenação ali para as pessoas entenderem que era alguma coisa importante. Só que no momento que ele confessou pra Alane, ele não achava que o Big Fone ia tocar de novo. Então, essa estratégia que ele combinou com ela vai ficar meio que furada. Porque o que vai acontecer? Como são 6 toques do Big Fone, apenas o último vai ser mandado pro paredão. Se outra pessoa atender, a outra pessoa vai descobrir que isso era só uma trollagem. Então vai ficar meio ruim pra ele essa história. Mas é pra isso que a gente tá vendo, é pra isso que a gente gosta desse programa, né? É pra isso que a gente vê essas histórias todas. Eu acho muito engraçado como o Davi acha que essas armas podem favorecê-lo no jogo agindo desse jeito. É engraçado, mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que o rapaz não tá agindo, né?
que o rapaz não tá fazendo o jogo dele. Ele tá. E aí depois disso, a Isabelle meio que percebeu, ele não tá mais em perigo, então o Davi, eu vou dar o anjo para outra pessoa. Davi estava muito feliz com isso, abraçou a Alane, abraçou todo mundo ali. E ali dentro a Isabelle já estava desconfiada que pudesse ser alguma coisa boa, mas na verdade não é nenhuma coisa boa. E aí até a Lady disse, talvez ele tenha ganhado uma imunidade, ou então talvez ele ganhou o poder de indicar alguém pro paredão e tal. E aí, mas aí o Michel falou pra eles ali, não, será que isso não foi uma trollagem? Será que foi mesmo alguma coisa séria e tal? Aí elas continuaram dizendo, continuaram especulando o que poderia ser. Aí todos eles disseram que talvez o Davi já tivesse direto no paredão, o Bila quis saber quem foi que atendeu o Big Fone, aí a Fernanda contou que tinha sido o Davi e que provavelmente ele estava direto no paredão, mas que ele não ia falar isso pra ninguém, justamente porque talvez ele tivesse o poder de indicar mais uma paredão. E aí ela acertou a estratégia do Big Fone. Ela disse que o Big Fone vai realmente mandar uma pessoa direto pro paredão, e só que ela não imaginou como é que ia ser o poder Coringa. Ela achou que o poder Coringa pode ser mais uma imunidade. Só que o nome do poder Coringa é poder gêmeo. Então eles ficaram ali pensando, bom, talvez seja uma imunidade, porque o anjo não vai ser autoimune. Aí o poder Coringa é gêmeo do anjo. Eles fizeram toda uma viagem lá para chegar a essa conclusão de que o Big Fone vai ser indicar alguém pro paredão. Aí as pessoas que compraram o poder Coringa ou ganharem a prova do anjo vão estar imunes. E aí pronto. A casa vai votar e o líder vai indicar e vai ser só isso. Aí o Davi não quis contar para Isabelle que não tinha nada nessa ligação. Ele ficou calado na dele, ele não contou que ele precisava, ele não falou absolutamente nada para Isabelle. Aí a Isabelle falou que parece que agora ele não tá mais em perigo, porque parece que ele tava feliz com tudo isso, só que vocês sabem que não tava, né? Não tava feliz nem um pouco. Aí depois ela continuou também reclamando lá que as pessoas não estavam falando com ela, continuou dizendo que as pessoas estavam tratando ela mal, tava agindo mal com ela e tal. Foi aquela mesma reclamação de sempre. Vocês sabem que às vezes isso é muito chato quando eles fazem isso, esse tipo de reclamação. Aí depois teve toda uma especulação ali. Ai meu Deus, o cara tá com esse poder todo, o Davi... Não, mas eles especularam isso, né? Aí o homem foi lá fazer a aposta dele no perde-ganha, perdeu 800 estalecas, foi mal pra caramba, não quis participar do poder Coringa. E aí foi a vez do Matheus, o Matheus também participou do poder Coringa, ganhou ali uma estaleca apenas, e ele deu um lance de 3.001 estalecas. E aí depois foi a Pitel. A Pitel teve sorte, ganhou 800 estalecas. E aí ela deu um lance de 3.250 estalecas. Com isso, a Pitel ganhou o poder Coringa da semana. A Pitel não sabe que o poder Coringa é um poder para votar 2 vezes. Ontem eu disse para vocês que era um voto peso 2. Mas quando a gente revê as imagens, o Tadeu falou que ela pode votar 2 vezes na mesma pessoa, ou ela pode votar em uma pessoa e de novo votar em outra pessoa diferente. Aí ela disse, pelo menos alguma coisa eu ganhei neste programa, eu pelo menos precisei comprar alguma coisa nesse programa para ganhar alguma coisa aqui. Ela estava feliz de ter arrematado o poder Coringa. E teve uma discussão também hoje que eu sinceramente não entendi direito como é que foi. Foi entre a Raquel e o Bila. E tudo porque, segundo o que a gente entende pelo contexto, a Plantana não deu bom dia pro Bila. E ele estava reclamando disso, que as pessoas não estão falando com ele, que as pessoas não estão dando bom dia, e que isso não era legal, isso era chato e tal, que a casa estava agindo com ele desse jeito. Aí a Raquel disse que isso não é uma obrigação das pessoas
falarem, darem boa tarde, darem bom dia, darem boa noite e esperar uma resposta, e que isso era só uma opinião do Bila, e que tem dias que as pessoas acordam bem, tem dias que as pessoas acordam mal. E aí, ela também estava dizendo que ele não pode ficar cobrando resposta de ninguém, que ele não pode ficar esperando que as pessoas ajam com ele do mesmo jeito que ele age com as pessoas. Aí ele disse que ele não cobra nada das pessoas, mas o que é que ele estava fazendo cobrando lá da Raquel esse bom dia, cobrando uma resposta? Ele tá cobrando alguma coisa, né? Parece que o Bila não se enxerga. Aí a Raquel continua dizendo que ninguém ali é obrigado a se cumprimentar. Se cumprimenta porque quer. Aí o Bila disse que a Raquel estava errada, porque não é assim, porque isso era coisa lá da convivência, de educação. Aí a Raquel começou a falar para ele que não tem nada a ver o que ele estava falando, não tinha nada a ver ele cobrar uma coisa que as pessoas fazem. Ou não, isso não é uma obrigação de ninguém. Aí ela falou, perguntando para ele por que ele estava agindo desse jeito, por que ele estava cobrando isso das pessoas. E ele continuou enchendo o saco, né, com essa coisa de bom dia, porque isso é boa convivência e tal. Aí a Raquel disse que ela não ia discutir com ele, que ela ia sair da conversa. Ela inclusive apontou o dedo para ele nesse momento, porque ela estava dizendo que estava apontando o erro dele, que ele estava enchendo o saco, e ele gritando com ela, ele dizendo, gritando não, mas ele estava dizendo para ela que você agora tá apontando o dedo para mim e tal. E a Raquel saiu da conversa e deixou ele andando sozinho. Aí ele gritando, agora você quer ser a certa, agora você quer ser a correta, não sei o quê. O cara enchendo o saco. E aí a Raquel dizendo que ela não ia conversar com ele, que ela não ia falar nada com ele sobre isso, que ela não ia agir com ele, que ela não queria conversar com ele. Aí ele entrando lá, você é toda certinha, você é toda certa, você tem razão em tudo e tal, e sendo irônico. E a Raquel não baixou a bola pra ele, não baixou a cabeça pra ele. A Raquel foi lá e deixou ele falando sozinho. Depois ela falou pro Michel e pra Vanessa que o Bila é um cara chato, que é um cara que tá caçando treta, tá caçando problema a qualquer custo. Que ele vai lá, caça os problemas, arruma um problema porque ele tá tentando criar uma narrativa. Aí a Vanessa perguntou por que tinha sido isso, por que ele estava discutindo daquele jeito. Aí a Raquel falou que era por causa de bom dia, porque a Giovana não teria dado bom dia pra ele, e ele ficou chateado e tava cobrando isso das pessoas. E aí o Michel perguntou pra ela, ele tá fazendo isso pra te desestabilizar? E ela disse que falta muito ainda pro Bila desestabilizar ela dentro desse programa. Aí o Bila foi reclamar disso lá pra Fernanda no quarto, que as pessoas tratam ele mal, as pessoas estão isolando ele e tal, ele só tá querendo ser educado, tá querendo se passar por vítima. O cara chato, o Bila, ele é muito chato com essas coisas. Aí a Fernanda diz pra ele agir, manter a postura dele. A Fernanda diz então que ele fique na dele e tal. E aí ele fala que ele não precisa da atenção de ninguém, que ele agora é um sujeito independente. O cara é chato. E aí durante as compras lá da Xepa, o Davi e a Alane tiveram a ideia de se fantasiar. Ela fez toda uma maquiagem nele, de coringa, e ele ficou atrás da porta lá das compras da Xepa. E aí quando elas saem de lá, elas levam um susto, um sustão enorme com ele. Aí depois elas começam a rir, dizem que ele tá muito bem, que a maquiagem dele tava muito boa. E aí eles se divertem pela casa. A Yasmin disse que ela ficou com medo do Davi disfarçado de coringa, que isso mexeu com ela. E aí todos os fadas acabaram se fazendo a mesma maquiagem. Aí o Alegrete teve a ideia deles irem lá no quarto magia, acordaram a Vanessa. A Vanessa acordou assustadíssima em ver os dois ali de coringa. E depois ela falou que isso funcionou muito bem, que eles realmente conseguiram assustar e convencê-la de que ali podia ser um coringa. Realmente foi assim, não achei muita graça, mas foi isso que aconteceu hoje à tarde.
E aí, o homem atende o Big Fone outra vez. Só que dessa vez foi tão rápido que ele largou o Big Fone ali. E aí todo mundo ficou pensando, gente, o que tá acontecendo aqui? Por que esse Big Fone tá tocando tanto? Eles ficaram achando, e especialmente o Michel, que isso era uma trollagem. A Pitel ficou pé da vida e falou, gente, o que essa direção tá querendo com esse programa? O que a direção tá fazendo com a gente aqui dentro? Porque só o Davi tá atendendo o Big Fone. Em primeiro lugar, porque só o Davi estava perto do Big Fone, né? Só para deixar isso bastante claro. Era ele que estava lá perto. E aí ele continuou rindo, continuou agindo como se ele realmente tivesse descoberto alguma coisa, como se ele tivesse um grande poder. E aí depois as meninas estavam repercutindo e disse talvez esse Big Fone tenha anulado alguma coisa anterior, porque isso já aconteceu em outros BBBs e tal, e por isso que ele estava feliz, porque provavelmente o anterior era uma coisa ruim, agora esse é uma coisa positiva. Pelo menos foi isso que eles acharam, repercutiram ali. Aí a Fernanda até falou, dá logo o programa pra ele então, porque já que ele tá pegando tudo, que ele tá atendendo tudo, então pega logo pra ele lá e tal, dê logo o programa pra ele. Ela tá assim, ela tá pé da vida, tá muito chateada. E aí a dinâmica do Big Fone vai funcionar. O Big Fone vai tocar amanhã, no sábado, 2 vezes, às 19 horas e às 23h30. Então não vai ter festa no sábado, a festa vai ser hoje à noite. E no domingo o Big Fone vai tocar mais 2 vezes. A primeira vez vai ser às 6 horas da manhã e a segunda vez, essa sim, para mandar alguém pro paredão, às 17h20. Hoje à noite tem a mira do líder. Então a gente vai ter outro vídeo aqui para comentar como é que foi esse pré-festa, se rolou uma treta ou não. E a gente vai também comentar aí a mira do líder. Eu conto com vocês. Gente, muito obrigado por vocês chegarem até este ponto do vídeo. A gente sabe que ficou um vídeo um pouquinho longo, mas pelo menos teve algum conteúdo, né? Porque tem vídeo que nem conteúdo tem, a gente precisa tirar um leite de pedra. Pensei que isso fosse o caso desse vídeo agora, mas não tá sendo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.